Estamos de volta e continuamos na companhia do professor José Filipe Pinto. Professor, e falávamos da retórica de vitória, não é, que Donald Trump continua a ter. Certo é que depois, em vários pontos do Golfo, vão havendo ataques. Não é? E um deles atinge precisamente uma aeronave dos Estados Unidos. E foi um ataque levado a cabo pelo Hezbollah. Fale-nos um bocadinho mais sobre isso e o que é que pode implicar. Vamos perceber aquela base que ontem nós mostrámos, onde é que estava localizada na Arábia Saudita, foi atacada. Eu disse que ela tinha Patriot, tinha um sistema de defesa. Também disse que estavam lá, grosso modo, 2.000, 2.300 militares, que 12 foram feridos. E este avião que está ali destruído é um avião que custa qualquer coisa como 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. E este avião chama-se o avião E-3 Sentry. E o que é este avião? É um avião que verdadeiramente é um avião espião. Não é um reabastecedor, apesar de também vários reabastecedores terem sido destruídos nesta altura, porque também estavam na mesma base, como ontem nós vimos, onde eles estavam posicionados e a nuvem de fumo do lado esquerdo. O que acontece? Porque é que este é um avião espião? Eu pedi à nossa produção que passasse à imagem seguinte, que é uma imagem do Telegraph, que explica claramente como é que funciona este avião espião. Aí está. Este avião tem lá em cima, como os nossos telespectadores veem, parece uma ventoinha. Aquela ventoinha que lá está em cima é nada mais, nada menos do que um radar que consegue funcionar a 360 graus e que consegue aperceber-se de qualquer aparelho que esteja no ar, seja um míssil, seja um drone, seja um avião, mais ou menos a centenas de quilómetros de distância. O que significa que temos em baixo o avião e temos em cima, portanto, uma antena. Esta antena de radar capta sinais a centenas de quilómetros. E por isso mesmo é um avião espião e ao mesmo tempo protetor. Porque garante o quê? Garante que toda aquela zona ninguém se aproxima sem ser detectado. Sabe qual é o problema e porque é que sabemos que a Rússia está a ajudar o Irão? É onde este avião foi destruído com um drone. E onde é que o drone embateu? Eu pedi outra vez a imagem para explicar. O drone embate exatamente no ponto de interseção do radar com o avião. Significou o quê? E é por isso que na imagem anterior os nossos telespectadores viram o avião. Onde é que ela quebra ali naquela parte mais, naquela espécie de torre, não é? Exato. Não sei que nome é que se pode dar. Nós estamos a ver aqui no chão é nada mais, nada menos do que o radar que está como que acoplado ao avião. E por isso mesmo, aquele radar foi atingido por um drone e acabou por danificar não apenas o avião, mas destruir totalmente o radar. É importante que os nossos telespectadores percebam que este tipo de aviões vem do tempo da Guerra Fria. E porquê é que vem do tempo da Guerra Fria? Porque havia um jogo de espionagem entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos tinham 16 aviões destes. Estavam quase todos no Médio Oriente, ou estão quase todos no Médio Oriente. Agora têm 15. E significa o quê? Que nós dizemos, é só menos um avião. Não, o problema é a função deste avião. Este avião representa o quê? Uma possibilidade de detectar. Funciona como quase os olhos e os ouvidos. Para quê? Para que os soldados se sintam protegidos. Ora, tendo Patriots, tendo aviões destes, como é que é possível que drones do Hezbollah ou do Irão consigam atacar estas bases? Isto prova que tem informações muito precisas. Quem é que lhe fornece essas informações é a Rússia. E nós terminaremos depois para perceber que, afinal de contas, o que é este mundo de múltiplas ordens? É quando os Estados Unidos aceitam que uma outra potência liderante de outra ordem ataque os seus soldados, ataque as suas bases. E isto explica-nos aquilo que eu muitas vezes falo do que é a política internacional. Repare, quando eu digo que a Arábia Saudita é um Estado patrocinador do terrorismo sunita, é verdade, mas quem é o maior vendedor de armas à Arábia Saudita? É os Estados Unidos.
E o que é que os Estados Unidos vendem? Vendem armas à Arábia Saudita, que grande parte delas acabam nas mãos de grupos terroristas sunitas, que matam e atacam quem? Os interesses norte-americanos. O que significa o quê? Que o mesmo país que produz o material, exporta o material e vende esse material, por sofrer as consequências acaba disso. por ver os seus cidadãos serem vítimas deste jogo de interesses. E porquê? Os nossos telespectadores têm de perceber. Charles Wright Mills é, a meu ver, quem melhor identificou quem é a elite que manda nos Estados Unidos desde sempre. Há 3 elites que mandam nos Estados Unidos. A elite económica, a elite militar e a elite política. Qual era o problema de Donald Trump? Pertencia à elite económica, mas não pertencia à elite política. Agora, ele pertence à elite económica, à elite política e quer controlar a elite militar. O que acontece é que a elite militar, a regra deles, o check and balance, funciona desta maneira. Quando uma das elites sai do caminho certo, as outras 2 encarregam-se de a pôr no mesmo caminho, no caminho justo. E porquê é que isto é importante? Para haver o interesse nacional. O que significa que nada é decidido ao arrepio da vontade destas 3 elites. Uma elite política que tente impor o seu modelo sem respeitar a elite económica e a elite militar está condenada ao fracasso. E porquê? Porque os interesses são muito grandes. E o que nós percebemos claramente é que há uma aliança entre estas 3 elites. E estas 3 elites dividem o poder, exercem o poder. Exercem o poder, uma diretamente, que é a política, as duas outras indiretamente, a militar e portanto, a económica. Donald Trump, ao pertencer simultaneamente a 2 elites, é a exceção com que a regra admite conviver. E porquê é que é a exceção com que a regra admite conviver? Porque a passagem para a elite política implicaria o corte com a elite económica. E Donald Trump não fez isso. Repare, ele passou o tempo, a campanha, desde a primeira, a dizer o quê? Tinha de varrer a elite corrupta que estava em Washington. Era a elite política. Ele foi a elite política. Mas se duplicou a sua fortuna num ano de presidência, ele continuou a ser elite económica. Trump Tower continua a ser pertença dele e é evidente, o património familiar é pertença da sua família. Mas, professora, como vemos aqui este ataque a esta aeronave, feito com recurso a informações, lá está que o Hezbollah também tem, sabemos que os norte-americanos também têm os seus informadores no terreno, não é? Também há informadores dos Estados Unidos no Irão e noutros países do Médio Oriente. A questão que lhe coloco é, sabendo dos riscos, é plausível agora Donald Trump continuar a falar na ilha de Karg e no envio de mais 3.500 militares e falar numa incursão terrestre, tendo em conta que sabe o contexto iraniano, não é? E os proxies que também pertencem ao Irão e que o podem ajudar? Claro. Não acaba por ser uma missão quase que... Eu não gosto deste termo, mas não acaba por ser uma missão quase que suicida? Pelo menos, se não for suicida, e eu andarei muito próximo desse adjetivo, será uma missão impossível. E porquê é que é uma missão impossível? Repare, o Irão acabou de enforcar mais 2 iranianos que se diz que davam informações aos serviços secretos, tanto da Mossad como dos Estados Unidos, da CIA. E porquê é que os enforca? E há mais na prisão à espera de serem enforcados. A razão é muito simples. Desde há muito tempo que a Mossad tem utilizado aquela sigla que eu explico, MICE. Money, Ideology, Coercion, Ego. E o que é que isto quer dizer? Significa que serve de dinheiro, serve-se do elemento ideológico de quem se opõe ao regime, serve-se também depois da coercion, a coerção sobre quem se sente mais fragilizado, e o ego. Aqueles a quem prometem, por exemplo, que terão um futuro risonho, eles e a família, e que os tirarão dali se for necessário. Portanto, o que é que acontece? A Mossad sempre tem estado ativa no Irão e vai continuar ativa independentemente do regime sobreviver, como eu digo que vai sobreviver. A CIA também tem. Agora, todos os serviços secretos estão espalhados pelo mundo. E o que é importante os nossos telespectadores terem esta noção. Se me perguntarem se há espiões em Portugal, há espiões em Portugal. Se Portugal tem espiões noutros países, Portugal tem espiões noutros países. Muito duro.
Esta é a verdade. Todos os países têm espiões. É por isso que eu digo que não admitimos o terrorismo de Estado. Porquê? O que é que estes espiões fazem? Chamam-lhe inteligência, chamam-lhe serviços secretos. O que eles são é espiões. O que é que fazem? Colhem informações. Porque nós falamos na diplomacia. A diplomacia é apenas uma ferramenta da política externa. Mas a política externa tem ferramentas legais e ilegais. A legal é a diplomacia. A ilegal é nada mais, nada menos do que espiar. É usar, portanto, espiões que verdadeiramente acabam por servir o interesse nacional. E repare, acabou agora de ser detectado um grupo, falaremos disso provavelmente amanhã, um grupo que é quase como o 007, que significa o quê? É grupo, neste caso russo, que foi mandado para um país ocidental, mas que os seus membros, se forem apanhados, se forem presos, se forem mortos, é como se não tivessem ligação nenhuma àquele país. Todos nos lembramos do imaginário do 007, com a ordem para matar. A grande verdade é que o 007 verdadeiramente era o MI5. E significa o quê? Sempre houve espiões ingleses com aquelas características. Aquilo parece um romance. É uma personagem romanceada, mas tem por trás a realidade. E Exatamente. Por isso mesmo o que acontece é todos os países têm os seus espiões. Mas nesse contexto de espionagem ainda se pode falar aqui em algum fator surpresa nesta guerra? Porque quando vemos Donald Trump a dizer que envia militares e que está pronto para uma incursão terrestre, o Irão, por seu lado, a dizer já estamos prontos para essa incursão há muito tempo. Ou seja, nesta troca, neste braço de ferro, ainda há espaço para surpresas? Cada vez menos. E cada vez menos porquê? Porque hoje sabe-se tudo. E porquê é que se sabe tudo? Pela via satélite. Nos Estados Unidos perceberam claramente que o Irão só está a mostrar esta capacidade de ataque porque é servido pelos satélites russos. E quando Zelensky diz que os satélites passaram sobre a Ucrânia, é evidente. Todos nós hoje sabemos, todos nós, os serviços secretos, sabem o que se passa e todos eles têm agentes infiltrados. E é cada vez maior o número de agentes duplos, aqueles que, sendo apanhados, sendo denunciados ou, pelo menos, interceptados por uma força, acabam por servir outra força de uma vez interceptados. Nós estamos a ver ali na imagem Benjamin Netanyahu. Sabemos que Israel, entretanto, aprovou o orçamento para 2026, um grande reforço na área da defesa. Netanyahu evita, assim, eleições antecipadas? Que seriam favoráveis ou não? Vamos ver. A eleição foi muito renhida. E Yair Lapid, como nós analisámos a semana passada, foi muito crítico. Muito crítico porquê? Porque disse que os ortodoxos estavam a ser subsidiados para serem desertores, uma vez que não cumpriam o serviço militar e ainda eram apoiados. Sabe quem é que teve o maior corte no orçamento? Foram precisamente estes grupos. Mas o problema que tem é o financiamento enorme que continua a haver às escolas talmúdicas, que são dados muito importantes. Porquê? Porque mostra que em Israel os ultra-ortodoxos são muito fortes. E temos agora uma outra informação de última hora. O Conselho Europeu decidiu estender as sanções ao Irão até 2027. Na lista de pessoas e entidades banidas da União Europeia estão 262 nomes e 53 empresas. A União Europeia tem vários elementos do governo e parlamento do Irão que estão proibidos de viajar para os países da União. Também há quem tenha contas congeladas. Professor, e o quão importante é esta pressão, este alargamento das sanções ao Irão até 2027? Significa que a União Europeia está a pagar para ver. Significa é um jogo de póquer. E percebe claramente que neste momento não pode aliviar as sanções, nem à Rússia, por causa da questão ucraniana, nem ao Irão. Mas o que acontece é que quando foi o acordo que ontem analisámos, o acordo nuclear na presidência de Obama, também não foram levantadas todas as sanções. Foram levantadas parte das sanções e principalmente por parte dos Estados Unidos. E as sanções que foram levantadas eram aquelas que se prendiam com o nuclear. Continuaram outras sanções. Portanto, a União Europeia mostra
claramente que não vê motivo ainda, neste momento, para aliviar as tensões. E porquê é que não, as sanções? E as tensões também. E as tensões. Porquê? Porque, tendo uma tensão tão elevada, o aliviar a sanção pode ter um efeito contrário àquele que se pretende. Significa que pode dotar o Irão de mais poder negocial ainda. Então, o que é que isto significa? A Europa precisa desesperadamente do Estreito de Hormuz aberto e da circulação do Mar Vermelho não ser interrompida. Precisamos, claramente. Então, como precisa, usa também a sua arma. Não temos o Estreito de Hormuz, temos as sanções. E estas sanções... tantas sanções impostas à Rússia, professor, com muito poucos efeitos, não é? As sanções não ganham uma guerra, mas ajudam a minimizar o impacto das consequências negativas. O que acontece é que o Irão, ao sentir que tem uma grande parte do mundo a continuar a virar-lhe as costas, o Irão, forçosamente, se quiser entrar naquilo que se chama a arena internacional, eu já não lhe chamo a comunidade internacional, na arena internacional tem de dar também um sinal. E o Irão estava a dar esse sinal nas negociações anteriores, no sentido, não sabíamos se palavra dada era para ser palavra honrada. Não sabíamos se o Irão ia cumprir, mas o Irão estava disponível para ou desmantelar ou pelo menos ajudar a controlar aquele que era o seu elemento bélico mais importante, o nuclear e os mísseis, tentando, portanto, que houvesse receptividade também deste lado, do mundo ocidental. Eu penso que foi influência da China nesta tomada de posição por parte do Irão. Agora, o que é que a Europa faz, o Ocidente? Não se coloca ao lado dos Estados Unidos. Repare que ontem a Europa foi unânime na crítica a um elemento que falaremos a seguir, que é Israel, por causa de uma tomada de decisão de Israel, mas também a Espanha acaba de dizer que fecha o seu espaço aéreo a todos os meios que sirvam a guerra. O espaço aéreo é as bases de Roca e Moron. O que é que acontece? Aparece logo um aliado. Quem é o aliado? É Marrocos, que está do outro lado do Mediterrâneo. O problema é que é preciso contornar a Península Ibérica, é preciso contornar a Espanha. E isto implica mais tempo e gastos, mais gasto. Exatamente. Então, e repare, é uma guerra contra um país muçulmano. Marrocos é muçulmano. Mas Marrocos já percebeu que não lhe quer estar nas más graças dos Estados Unidos, porque percebe que o Magreb também é um barril de pólvora. Mas também, se calhar, não convém estar nas garras do Médio Oriente, não é? Exato. Na mira do Médio Oriente, por esta altura, aliar-se aos Estados Unidos. Não deveria ter aqui uma posição neutra? Marrocos e todo o norte da África está nesta situação. Veem o terrorismo de motivação religiosa a crescer. Depois, vê que precisam claramente do Ocidente e percebe que também o Ocidente será o destino de muita da mão de obra que sai daqui. Não pode de maneira nenhuma ter anticorpos muito fortes no Ocidente. O problema é que nós estamos a mudar. Neste momento, em vez de termos alianças com amigos, nós já não aceitamos fazer alianças com inimigos, ou pelo menos com alguém que, não sendo amigo, é preferível que não seja inimigo. Quando entramos neste ponto, significa aquilo que eu digo, é o fim da ordem única. E como é o fim da ordem única, o que é que acontece? É a sobrevivência do direito, mas com adaptação própria. Marrocos está aqui a tentar o quê? Que não criar anticorpos suficientemente fortes para também ele, que é um país muçulmano, ser catalogado naquilo que poderá ser o eixo do mal, aqueles que se opõem a Donald Trump. E isto é outra vez um problema de liderança. Professor, aqui na nossa reta final do comentário, eu sei que o professor também nos trouxe uma imagem do Santo Sepulcro e queria falar precisamente sobre isso, até porque este é o início também de uma semana importante em termos religiosos, não é? Sim, há dois elementos que temos mesmo de falar. Um é este. Eu pedia que pusessem no ar a nossa realização a imagem da Igreja do Santo Sepulcro, que verdadeiramente para nós devia-se chamar a Igreja, porque Santo Sepulcro é onde Jesus foi sepultado. Para os católicos não é bem a Igreja do Santo Sepulcro, é esta exatamente. Para nós não é bem a Igreja do Santo Sepulcro.
apesar do respeito que temos pelos mortos, para nós é a Igreja da Ressurreição. E porquê é que é a Igreja da Ressurreição? Porque Jesus só passa a ser o Cristo quando ressuscita dos mortos. Então o que é que acontece? Esta igreja, como nós percebemos, sempre é uma igreja do século IV, obviamente depois de Cristo. E é uma igreja que desde sempre, desde há muitos séculos, que temos tido a Semana Santa, a começar com aquilo que é o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é o último elemento, mas eu ontem prometi explicar e tenho mesmo de explicar. Tudo isto se prende com uma questão. O que é o burro do Messias. O que é que isto significa? Segundo a profecia de Zacarias, o Salvador viria montado num burro. E Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos montado num jumento, montado num burro. E entendia-se que este Jesus era o Salvador, era o Messias, era o burro do Messias, que era um animal humilde, mas também o rei era humilde, porque sendo o Filho de Deus, sendo o rei, vinha montado num jumento humilde. O que é que acontece? Havia uma luta muito grande entre os judeus e os cristãos, porque o cristianismo estava na Gênesis ainda não havia, estava no princípio, e o judaísmo é que dominava. E o que é que acontece? Em termos reais, os judeus tiveram uma outra interpretação do burro do Messias. Quem é o burro do Messias? Qual é a interpretação talmúdica do burro do Messias? É alguém que é destinado a fazer uma missão muito grande. E quem é que pensa que incorporou este espírito? Benjamin Netanyahu. E é esta a questão que explica o que ontem se passou. Não é o ataque, não é a ameaça do ataque, mais do que isso, é Benjamin Netanyahu a apresentar-se como o quê? Eu é que sou o verdadeiro burro do Messias. Sou eu que vou fazer aquilo que mais ninguém fez. Professor, obrigada pela sua análise. Temos um novo encontro marcado amanhã. O resto de um bom dia.